Olá pessoal, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para mais uma live, a última dessa semana, se não me engano. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, que é a Michelle Fernanda da 94 Live, falando um pouquinho com a gente sobre como o rádio tem se comportado nesse período da internet, que na verdade não é nenhuma novidade, mas é importante sempre a gente debater e a gente percebe que a 94 ela tem de fato ah, inovado muito, né, com podcasts, com a transmissão ao vivo. Então acho que vai ser muito legal esse bate-papo que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Vamos só esperar a Michelle entrar. Eu acho que ela vai entrar com o perfil da 94 para a gente poder dividir a tela. Enquanto isso, quem tiver aí me fala, me dá um oi, vê se vocês estão me ouvindo bem, se vocês me veem bem. Hoje eu estou trajado com a camisa do Clube Atlético Mineiro, que completa 112 anos nesse dia 25 de março. Então eu preciso dessa licença poética hoje, né? Aqui é Galo. E quem tá na Série A sabe, né? Então, aí comemorem comigo. Hoje é dia de comemorar também o aniversário do Galão da Massa, né? Ei, Bárbara, Cristiano, coisa boa, chegando. Vamos só esperar um pouquinho a Michelle. Eu até vi que ela tinha entrado há pouco. Eu estava assistindo a live do professor Elias, que está fazendo também. Acho que ele está falando sobre teoria da comunicação. E na teoria da comunicação é tenso, né? Para a gente trabalhar com live assim. Mas legal. Felipe Silvestre, que honra. Invejinha aqui, ó, Felipe. Série A, né? Hoje pode, hoje é aniversário do Galo, então hoje está tudo liberado, tá? Gente, Fernanda também, bem-vinda. E é isso, né, gente? Para quem tá acompanhando e não tá entendendo nada o que a gente está fazendo aqui e qual que é o motivo dessa live, a gente vai conversar hoje com a Michelle Fernanda. Acho que ela acabou de entrar aqui, esperar ela enviar o convite para a gente, para gente conversar um pouquinho sobre como que tá essa questão da rádio, né? Ô Felipe, cara, nem sei, essa camisa ela tem muita história, né? Tá na Série A, então não é para quem quer, só para quem pode realmente. Eu vou mandar o convite aqui para Michelle para ver a gente fazer essa transmissão ao vivo. Mandei o convite, acho que vamos esperar ela aceitar para a gente bater um papo bacana. Acho que já vai rolar. Ei, Michele, boa E noite. aí, Ricardo, boa noite. Tá me vendo bem? Me ouvindo bem também? Tranquilo, como é que tá daí? Aqui tá tranquilo. E aí, pessoal? Se vocês puderem, respondem pra gente aí como é que tá. Se vocês estão ouvindo a gente bem, se vocês veem a gente bem. Dá só um joinha aí pra gente confirmar se tá tudo ok. Ô, Michele, eu tava falando, eu pedi licença poética hoje pra usar a camisa do Galo, né? Porque hoje é aniversário, né? De 112 anos, então só hoje Eu pode. tava. É a primeira live que eu faço na vida com a camisa do Galo, então só hoje pode, tá? Os cruzeirenses aí que me perdoem, mas hoje é liberado. Aliás, eu vou aproveitar também para já pedir desculpa, não por você, de forma alguma. É aniversário do Galo, eu tava ouvindo mais cedo o pessoal da 98 comentar a esse respeito, mas eu quero deixar aqui é, um salve pro Matheus, fotógrafo, por causa da iluminação que eu não consegui valorizar, igual ele já ensinou pra gente tantas vezes. É verdade, é verdade. E faz a diferença, né? Mas Demais. é o ringuezinho aqui, ó, tá vendo? Deixa eu apagar o meu aqui, Sim, ó. Tá vendo? Olha como é que faz diferença. Então viu, demais. pessoal? Comprem, tenham rings assim que fazem diferença para fazer live. Mas, Michele, obrigado, né, Sim. por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. A gente tem várias pessoas aqui, vários alunos lá da Faculdade de Pitágoras, além de outras pessoas que estão aqui prestigiando a gente.
E são alunos da disciplina de Criação e Produção Publicitária em Rádio. Devido à suspensão das aulas, né? Devido a tudo que está acontecendo, a gente tem adotado algumas estratégias e desde sexta-feira passada eu comecei a trabalhar com esses temas de lives aqui no Instagram e tem tido resultados muito bacanas, sabe? Porque eu falo que tem coisa que é ruim, mas que traz uma coisa boa, e a coisa boa é justamente essa possibilidade, né, de ter você aqui, poder bater esse papo com os alunos. A gente sabe que às vezes ir na faculdade é um pouco mais complicado. Ontem, por exemplo, eu conversei com a Marielle Zumbach, lá de Belo Horizonte, foi super bacana falando sobre criatividade. Na segunda eu falei com a Carol Torres, da 98, ela falando um pouco a respeito da cobertura do jornalismo lá, então tá muito bacana e eu tenho certeza que hoje você vai somar demais, né, para a gente falar um pouco a respeito de tudo aí que tem acontecido. Talvez hoje, Michele, de todos os temas que eu venho tratando aqui nas lives, seja o tema menos ligado, né? Apesar de que, querendo ou não, a gente vai acabar passando por isso, em virtude de tudo que está acontecendo agora, a questão do coronavírus, mas acho super legal a gente trazer algumas possibilidades de discussão a respeito da integração, né? Por exemplo, eu acho que a gente já começa sobre isso. A Rádio 94 agora, né, ela está com uma programação no ar, agora quem está escutando via as ondas, né? E ao mesmo tempo tem uma outra programação aqui no Instagram que você está fazendo isso. Como é que está hoje, Michele? E você, como já tem um tempo aí de casa, acho que você vem acompanhando esse processo todo de mudança, qual que é a importância hoje, você acha, da internet, dos meios digitais, para a comunicação, né, e para o rádio continuar forte do jeito que é, mas integrando essas outras mídias? Então, queria até, se você me permitir, Ricardo, voltar um pouquinho, porque muito se fala a respeito da morte de determinados veículos. Eu não acho que na comunicação nada morra. Eu acho que existe uma evolução e uma transformação e cada emissora vai adaptando à realidade da sociedade atual, né? Teve muita gente que falava assim, o jornal vai morrer. Não morreu o jornal. Talvez a circulação do impresso tenha ficado um pouco limitada, mas aí você vê os portais de notícia numa crescente gigantesca, né? Isso. É a mesma coisa da rádio. Eu venho acompanhando, eu estou dentro do grupo, né, no qual a Rádio 94 Live faz parte há bastante tempo, há muitos anos, e eu passei por diversas fases. E dentro dessa evolução eu percebo que a internet para os meios de comunicação foi extremamente positivo. Às vezes algumas pessoas de uma forma mais alarmista possam pensar assim, mas agora é só o streaming, né, que vai ter, o streaming no sentido de conteúdos pagos. Vamos falar aí Netflix, por exemplo, HBO Go. Sim. Só vai ter espaço para isso. Não, se você conseguir produzir o seu conteúdo já pensando no tipo de plataforma que o seu usuário trafega. Porque eu não posso impor nada para ninguém mais, né? Como você falou inicialmente, se você sintonizar pelo rádio do carro ou aparelho mesmo físico, 94.5 está rodando a programação. Quem entrar no Instagram vê esse nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quem acessar 945fm.com.br, aí eu não estou fazendo propaganda não, gente, é só realmente para ilustrar. Pode fazer. Não, mas é super legal, vamos aproveitar, né? É só para ilustrar realmente assim os diversos canais que a gente consegue marcar presença. E aí não é marcar presença assim, eu criei um domínio, eu entro lá, vejo a foto de um comunicador e a logomarca da emissora. Não, realmente a gente está fazendo a nossa transmissão ali, não só em áudio, em vídeo também, já que a gente tem todos esses recursos, vamos aproveitá-los da melhor forma possível. Hoje você acredita que fazer rádio, Michele, é muito diferente, sei lá, sem ser indelicado assim, mas você começou quando? Quando que você começou? Eu entrei em 2001, se eu não me engano. Não, então você acompanhou muita mudança. Muita coisa, sim. Tipo, você chegou a tocar CD, assim? Não. Já era MD 100% ou já estava no software. Não, já era computador. Software. Já era software já. Tá. CD era realmente assim, se caísse o mundo, se acontecesse alguma coisa muito ruim. Mas tinha, né? Tinha um aparelho lá, né? Mas eu devo ter usado 2 vezes na vida, e olha lá. Entendi.
Pois é, mas aí eu te perguntando justamente para ver o quanto você acompanhou. E hoje é uma coisa tão curiosa mesmo assim. A gente sabe que aqui na cidade mesmo, em Belo Horizonte, na Itatiaia, a gente tem aqueles apresentadores que têm, sei lá, 80 anos de casa. Aqui mesmo, eu sempre Sim. gosto de dar o exemplo do Jorge Neto, que eu acho que é um cara que está há tanto tempo no rádio, o Jorge, o João Bosco. E, cara, você imagina o que que foi, né, para essas pessoas que eram só uma voz. E a partir do momento que a gente abre essa possibilidade, e até você mesmo, né? Acho que durante muito tempo as pessoas só escutavam a voz, imaginavam quem é a Sim. Michelle Fernanda e de repente passa. Hoje é praticamente impossível, né, Michelle, a gente pensar no rádio sem essa preocupação com a imagem também. É impossível, e aí, assim, é interessante a gente pontuar que as emissoras tiveram que fazer uma marcação junto, e aí não só aqui, né, no nosso caso, no país inteiro, junto aos seus profissionais, dessa conscientização desse uso da imagem, né, desse mais um recurso. Para 94 foi muito tranquilo, isso chegou muito rápido, porque a gente sempre, desde que eu trabalho lá, nós fomos pioneiros em marcar presença em grandes eventos da cidade. Né? Quem Sim. reside aqui há mais tempo vai lembrar, por exemplo, da Festa da Cerveja, Divino Folia. A gente sempre estava com o nosso estúdio lá, em loco, então já havia uma aproximação. E aí esse material que era transmitido ao vivo, depois você fazia pequenos vídeos que iam para o site da emissora, ou, por exemplo, o Orkut, né, da época. Sempre houve esse namoro, digamos assim, seja com rede social ou outros recursos que a internet pudesse oferecer. E aí, falando a respeito desses comunicadores que pegaram uma fase, de repente, mais analógica, né, dos veículos, a maioria deles conseguiu se adaptar. Por mais que às vezes a gente esbarre naquela questão das gerações, a forma de trabalho, mas a maioria deles conseguiu se adaptar e faz produções também pensando nesse multimeio, nessa disciplina multiplataforma que a gente trabalha hoje. Eu costumo dizer para os alunos, Michele, eu acho que você deve concordar comigo, quando a gente trabalha disciplinas relacionadas à rádio, é muito importante a gente frisar a importância do texto no rádio, o quanto o texto no rádio é um texto complexo, e sem sombra de dúvida, assim, eu acredito como profissional da comunicação, como redator que sou, é o texto mais difícil de ser feito. É mais difícil do que o impresso, é mais difícil do que a internet, é mais difícil do que a TV, porque aparentemente, e apesar da gente hoje contar com essa possibilidade do vídeo, eu não posso deixar de esquecer que o cara está no carro, está me ouvindo também. Então não adianta eu Sim. só pensar, né, que, a galera está me vendo aqui na live, mas o cara do carro tem que compreender a mensagem da mesma forma. E aí, em virtude dessa aparente limitação que o rádio tem em ser só áudio, propicia também uma possibilidade de você ser criativo demais, né? O que você acha hoje, não hoje, mas enfim, desde tanto tempo, que é realmente, e sem receitinha pronta também, Michele, mas levando em conta essa limitação de ser somente áudio, o que que o rádio precisa ter, o que que o texto do rádio precisa ter, enfim, qual que é a grande caráter que tem que ter para poder prender a atenção das pessoas? Bom, principalmente você não pode ter nada muito, como é que eu vou falar, engessado. Engessado no sentido do seguinte, de repente, vamos pegar aí o caso do cliente, né, que é quem a gente vai trabalhar, porque pode ser tanto o seu cliente que te contrata para levar a marca dele para aquele público que está te ouvindo, quanto o ouvinte também é o seu cliente. E aí, Sim. tem, às vezes, algumas situações do texto chegar falando assim: vem até aqui a nossa loja. Eu não sou a loja da pessoa, estou falando em nome dela, mas a loja não é aqui aonde eu tô, Sim, no meu estúdio, ela é lá. E aí, sim, sim, são sim, sim. pequenas pegadinhas do dia a dia que você tem que ficar atento. Não pode ser um texto que você vai pensar se eu vou colocar a maior quantidade de informações possíveis para eu conseguir passar tudo que eu tenho. Isso não funciona, definitivamente. Vai virar uma bagunça na cabeça de quem estiver ouvindo e no fim das contas a pessoa não vai lembrar o que é a sua marca, o que é o seu produto, o que é a mensagem que você está passando. Então, basicamente é um tripé da criatividade, da objetividade
e aliado a um discurso próximo, porque o rádio, você está falando literalmente dentro da cabeça da pessoa. Você está no carro, ela está te ouvindo num foninho na academia, fazendo uma caminhada. Então tem que ser, ou às vezes suponhamos que a pessoa está em casa executando alguma tarefa e te ouvindo. Ela não tem que parar o que é que ela está fazendo e falar assim, que é mesmo? Não. Sim, Pensa sim. sempre nessa clareza. E aí a criatividade, eu acho que ela vem muito quando você consegue utilizar a proximidade. Todas as vezes que a gente, apesar, né, do rádio ser um veículo offline voltado para as massas, você tem que pensar que você está falando com um ouvinte, porque existe uma segmentação, né? O seu ouvinte tem uma determinada faixa etária, um determinado estilo de vida. Você tem que falar para aquela pessoa para que a sua mensagem chegue de uma forma realmente assertiva. E esses detalhezinhos pequenos dessa construção do texto, né? A gente já está aí mais do que consolidado na internet com falas mais descontraídas, mais despojadas. Só que aí também Sim. você tem que tomar um cuidado. O que é esse descontraído e despojado e até que ponto você pode ir com O isso limite, também. né? Isso. É muito. É, um limite muito tênue e tem que ser uma construção quase que individual, de acordo com aquele texto que você está trabalhando. Ah, tá bom, eu vou vender uma empresa de consultoria, não, eu vou falar a respeito de uma atividade em praça pública que vai estar sendo feita. São textos completamente diferentes, apesar de estarem atingindo o mesmo tipo de público. Tem que ter esse cuidado também. Bacana. Michele, uma outra coisa voltando a falar um pouco da integração com a internet, ah, hoje, com curiosidade, vocês ainda recebem ligações assim durante o programa ou praticamente toda a comunicação com o ouvinte é feita via WhatsApp, redes sociais, enfim? Olha, até existe, às vezes, quando a gente está levando um tema mais urgente ou uma enquete um pouco mais polêmica, às vezes a pessoa no calor do monte, ela acha ligar de uma vez. Mas eu diria que é um em 100. A maioria realmente é o WhatsApp ou então as redes sociais que estiverem sendo utilizadas no momento. Engraçado, né? E se a gente for pensar, o próprio WhatsApp mesmo, que eu acho que é tão utilizado hoje, sei lá, acho que há 5 anos não tinha ainda. Muda muito rápido, né? As coisas, assim, a forma sei lá, como se faz comunicação, como se relaciona com as pessoas. De certa forma, eu acho que é até legal, assim, não sei se já aconteceu alguma vez com você, de, sei lá, entrar um ouvinte no ar pelo telefone e o cara ser mal educado, enfim, Já, já. já tiveram diversas situações quando a gente utilizava mais o telefone. Isso daí tem realmente bastante tempo. Eu estou falando de coisa de no mínimo 8 anos para trás, Uhum. porque cai de novo naquela questão. E é independente se rádio ou outros veículos, onde o seu ouvinte se usa para se comunicar, é lá que você tem que abrir um canal para ele. Eu lembro de um rapaz que entrou ao vivo e ele detonou um determinado parceiro nosso. É mesmo. Nossa, Foi chato, uma hein? situação complicada, assim, mas que, por a gente ser um veículo que tem uma comunicação um pouco mais descontraída, foi Sim. mais fácil de levar do que se de repente fosse, sei lá, uma rádio com um perfil mais adulto, adulto no sentido que eu falo, mais voltada para o jornalismo informativo, aquela Sim, coisa sim, sim, sim. mais Mais roteirizada padrãozinho, realmente, sim. mais padrãozinha, Mas Eu acontece. tô comentando isso porque talvez uma das vantagens do áudio do WhatsApp, eu não sei se dá tempo às vezes de escutar, mas você consegue filtrar, né? Tipo assim, deixa eu escutar antes de pôr pro ar, vocês devem fazer isso, né? Porque senão corre esse o Houve, risco de. corre o risco e até porque, assim, às vezes existe uma coisa, uma curiosidade. Tem muito fã-clube, por exemplo, de artistas que fica fazendo tipo uma mala direta de mensagens para as É rádios, mesmo? para pedir determinados artistas. Então, assim, se ouve pelo cuidado, para você não levar nada ofensivo para o ar, que vai prejudicar ninguém. A Uhum. gente tem que ter esse cuidado com quem está ouvindo, mas
Fica a dica, assim, para realmente não acontecer nenhum tipo de situação embaraçosa. Ou até mesmo pra você, às vezes o ouvinte está te fazendo uma pergunta, enquanto você está rodando o break comercial, você ouviu o áudio dele, você já pesquisa, você já passa para a redação, Sim, você já sim. voltar para o ar com aquela informação, né? O rádio, ele é muito dinâmico, ele é feito realmente ali ao vivo e na hora. Então, quanto mais assertivo você for, mais essa sua audiência vai ficar fidelizada. Bacana. Michele, eu sou acho que eu até comentei lá no Independência Digital, acho que você deve ter escutado eu falar. Eu sou um ouvinte, cara, eu adoro rádio, assim. Eu acho que eu não fui trabalhar com rádio, porque, que eu não tenho uma voz tão boa, assim. E eu acho que hoje isso não importa tanto, né? Mas eu acho que na época que eu formei importava muito, sabe? Eram só aqueles vozeirões, assim, e tal. Mas eu adoro rádio, adoro essa sei lá, essa informalidade, claro que tudo dentro de um limite, que o rádio permite, Sim. mas hoje eu acho que eu mato minha vontade por meio dessas lives aqui. Só uma curiosidade, na segunda, a gente teve um hater também na live que eu fiz com a Carol Torres aqui, mas foi um hater da Rádio 98, assim, sabe? Nossa, e foi Caramba! triste. Nossa, ela conversou comigo depois, eu falei, não, Carol, desculpa, tal. Ela, não, Ricardo, isso é o dia inteiro, tipo, todo dia no WhatsApp lá, a galera fica mandando assim, então já tô acostumada a fazer isso. Ô Lucas, eu não tenho bi mesmo não, mas eu tô na primeira divisão, tá? Um abraço pra você. É, ô Michele, mas eu tava falando, eu gosto muito de escutar rádio, eu gosto muito de escutar podcasts também. E, inclusive, uma das tendências que a gente percebe para a produção de conteúdo das empresas brasileiras desse ano é o investimento em podcast. Como que está hoje na 94, no sistema MPA de uma forma geral, essa integração com essas mídias, essa disponibilidade Nibilização. disponibilização dos conteúdos, né? Ficarem aí depois no próprio sistema MPA e alguma outra coisa nesse tipo. Como que está hoje? Existe um projeto assim de podcasts dentro da programação? Muito bacana esse seu questionamento. Existe, já tem vários no ar, e aí esses podcasts não só do conteúdo que vai ao ar, que se torna, Sim? né, depois on demand. Existe até como é que fala, gente? Uma discussão aí no mercado, né, se isso é podcast ou não. Uhum. Sim. Existem pessoas que não fazem parte, né, do corpo de funcionários da emissora, mas que são que participam contribuindo com podcasts. Por exemplo, a gente pode citar aí a Fabiana Murim, que ela vem batendo um Sim. papo com chefes, né, de Sim. cozinha aqui de Divinópolis e da região. Ela não faz parte do grupo, mas ela integrou um conteúdo, né, para a plataforma. E aí tem da galera do esporte. Eu vejo que o Paulo faz na Antena 1, foi até eu que dei a sugestão para ele O fazer, que ele Boca. entende muito de vinho, né? E tem Sim, ficado super legal o trabalho que ele tem feito demais. lá na Antena 1 também. E aí a gente pega, por exemplo, Oliveira Lima e o Gustavo Freitas com a questão do futebol, do esporte, cada um com a sua linguagem. A Sim. gente tem a Dirlene Magalhães e o Netinho falando a respeito de fofoca, artista, bastidores de TV, Big Brother, esse tipo de coisa. O caso da Fabiana e o Paulo Uhum. Boca. A gente tem um podcast fixo também voltado para a questão da espiritualidade, que também não é uma pessoa integrada da equipe, é alguém Uhum. terceirizado. A gente pega também muito conteúdo de agências que produzem, né? A gente Sim. tem o Nord Research, que é a respeito de investimento, trade, né? Bolsa de valores e esse Sim. mercado financeiro também que está em alta. Da 94, por incrível que pareça, a gente ainda não está com nenhum fixo, porque a gente concentrou muita energia na produção das lives e das gravações para Facebook, né? Sim. Sim. Que a gente tem uma audiência muito fidelizada, orgânica, muito interessante ali. A gente, num primeiro momento, pensou mais em atender esse tipo de público, e aí agora a gente está conseguindo formatar, ainda está em fase de edição, formatar esses conteúdos para se tornarem podcasts. E aí tanto do on demand, tipo, que já foi pro ar, que a pessoa pode ouvir Sim. depois na hora que ela quiser ou assistir, no caso dos vídeos, mas aí do podcast mesmo, quanto
produzir um conteúdo específico. Para podcast, Tanto né? podcast quanto pílulas também. Pô, que legal. Pô, precisando de alguém para falar sobre digital, mundo digital, estamos aí, tá? Eu tô doido Super convidadíssimo, para venha. começar a fazer, porque nossa, eu amo podcasts, assim. Eu de vez em quando eu dou uns cursos em cidades aqui da região, e aí o que eu sempre faço, assim, geralmente na volta, antes tava música ou rádio, mas às vezes como o sinal não pega legal, aí eu baixo um Sim, podcast e venho escutando, né? É super bacana, assim. É um tempo é de estudar. excelente o A gente só não conteúdo. pode pirar também de querer estudar o tempo inteiro. Estava até conversando isso ontem com a Marielle. Não sei se você tem visto tantas empresas que têm oferecido tantos cursos gratuitos para fazer nessa de quarentena. Tipo assim, galera, não pira também não, né? Não, não acha que você vai fazer de todos os cursos, não, senão você estressa, né? Então, mas faz Sim. alguma coisa que tá legal, porque senão também não vai, né? A coisa não É, funciona. e eu percebo que existe realmente assim uma demanda gigantesca pelo podcast. E aí, hoje mesmo cedo eu estava ouvindo a respeito de mercado publicitário, mas você vai encontrar ali de tudo, de podcast que te ensina a combinar cerveja e pão, a podcast de humor, a Sim, podcast de sim, games. E isso é muito um conteúdo primário da rádio, né? Porque a gente chamava sim, isso na rádio de programetes ou sim, 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 pílulas que você ia sim, sim, inserindo ao longo da da programação. programação. Isso Bacana. a gente volta naquela questão de tudo isso se reinventando e não acabar. Não, exato. Eu sempre te cito assim como referência para os alunos em relação a uma outra área que eu quero bater esse papo com você agora, que eu acho que quando a gente escolhe ter uma carreira, seguir um caminho, é muito importante que a gente procure se especializar naquilo, né? Ser muito bom naquilo que a gente se faz. E eu falo, gente, um exemplo é a Michelle Fernanda, tipo, vai conversar sobre música com ela, assim, ela sabe te falar tudo, assim. Não, mas é sério, e eu acho isso muito legal, porque você trabalha com isso, né? Então, Sim, você não é só a pessoa que vai lá e apresenta o programa e vai embora. Você entende muito sobre rádio, sobre música, a preocupação que eu vejo, e são coisas tão simples assim, mas que eu acho tão fundamentais, que a gente é cheio de gente que adora, que tem um sonho de trabalhar com rádio, a pronúncia, o cuidado que você tem com o inglês, sabe, de falar o nome, porque vocês tocam muito internacional tal. sim. Que dica que você pode dar aí para o pessoal que tem vontade de trabalhar com rádio, enfim, por onde começar? Bom, voltando naquela questão que você havia falado de que na época que você estava ingressando, né, no mercado, que Sim, talvez mandava muito a voz, realmente. sim, Mas eu gosto muito de frisar o seguinte para quem quer trabalhar, seja em rádio ou seja no podcast, a voz é legal, é bom se ouvir alguém que tem uma voz clara, uma dicção boa, vale você procurar uma fono, vale você fazer alguns exercícios que tem disponíveis na internet mesmo, sempre. Mas principalmente você vai prender a pessoa pelo conteúdo que você tem a oferecer, pela segurança e credibilidade que você vai passar a respeito daquilo ali que você está falando. É claro que todo mundo erra, um dia você não conseguiu achar uma informação correta, todo profissional em qualquer área está sujeito a isso, mas convença não pelo timbre da sua voz, mas pela informação que você está levando, clara e precisa. E aí uma outra dica também, sempre procure buscar informações com quem já está há muito tempo no mercado. Como assim? Não adianta você querer trabalhar em um veículo de comunicação se você fica o tempo inteiro só seguindo meme na internet. Sei lá, você quer trabalhar numa rádio de notícias, você quer trabalhar numa rádio de conteúdo esportivo, você quer trabalhar numa rádio que vai falar de moda, enfim, cada um vai para um segmento. Quem são as referências em comunicação naquele setor? Quais são as rádios? E às vezes também é algo que, eu vou te ser bem sincera, nessa quarentena eu acabei de descobrir uma rádio francesa, eu não falo francês, infelizmente, mas eu
eles têm uma mesma grade parecida com a da 94, para eu saber qual que é o timing dele de lançamento de determinados lançamentos de determinados artistas, né? Pô, Ou que seja, legal. busca na fonte, Pesquisa, né? Legal demais. pesquisar, realmente estar aberto às coisas novas. Ah, você ouve o Acir Antão na Itatiaia, maravilhoso. Mas e o que está sendo produzido fora daquilo ali? Né? Se é um cara que vai para a rádio esportiva, show. Mas o que é que de repente o pessoal da BBC lá de Londres está produzindo que você pode utilizar no seu conteúdo de esporte? Por mais que a BBC às vezes seja, né, tem vários canais de determinados segmentos, a gente sempre consegue aprender algo com quem de repente está com uma tecnologia na nossa frente, com quem de repente tem um conteúdo na nossa frente. A questão da música que você falou, eu sigo muito assim de perto o Ed Trunk, que é um apresentador norte-americano que desde que o mundo é mundo ele entrevista Iron Maiden, Ozzy Osbourne e por aí afora. E aí eu falei assim, para eu conseguir entender o que esse cara fala, eu tenho que ir em busca de aprender o idioma, nem que seja, né, de uma forma ou de outra. Então, assim, busque realmente as pessoas que são referência, não só no seu país, mas fora também. Porque senão a gente fica todo mundo transitando e produzindo conteúdo muito igual. Às vezes a pessoa tem um talento, tem uma capacidade, mas ela fica se limitando. Pô, legal demais, Michelle. E hoje é tão fácil pesquisar, né? Como você disse, assim, hoje eu quero escutar a BBC de Londres, eu por um aplicativo ou pela internet, é muito fácil pesquisar. É curioso, eu acho que eu já até comentei uma das vezes que eu fui lá, eu sou meio, sei lá, eu acho que a música, eu não consigo, é mentira, mas quase toda música que eu escuto é antes do ano 2000, sabe? Eu É já porque te eu tava puxei sua lembrando que orelha por causa eu disso. gosto muito de Foo Fighters, e Foo Fighters eu acho que fez muita coisa depois do ano 2000. Mas Fez. dias desses atrás, olha o que rolou que eu achei interessante. Eu passei um trabalho para uma turma de jornalismo, eles tinham que fazer uma matéria de tema livre. Aí veio uma matéria, chegou para mim, de K-pop. E aí, Sim. o que é o tal do K-pop? E fui ver, tal, pesquisei e vi que é uma coisa assim louca, né? Um mercado gigante. E aí tem alguns documentários explicando assim. E eu falo isso muito com os alunos assim, porque, cara, aí eu vi, não gostei, não curti, mas sei o que que é. É que é importante, né? A gente também sair um pouquinho fora da caixinha ali, buscar conhecer coisas Isso. novas, né? É importante aí, até por exemplo, a respeito do K-pop, teve um incentivo, um aporte financeiro do governo sul-coreano para transformar aquilo ali num produto cultural a ser exportado e a Sim, longo prazo trazer receitas e divisas para aquele país. Então, assim, nada hoje em dia é tão solto, né? Assim. E a respeito do conhecimento, quem for trabalhar em rádio ou o podcast, enfim, existe aquela música que se ouve na sua casa, existe aquele show que você paga o ingresso para você ir, mas existe o que está acontecendo à sua volta. A gente tem que estar sempre inteirado do que está acontecendo à sua volta, né? Por exemplo, se você pegar minha playlist, não vai ter a Pablo Vittar, mas eu não posso negar a importância que ela tem como artista midiática, né? É uma sim, coisa sim. fenomenal. Vou comprar, enfim, já fui, vou de novo em show do Iron Maiden, mas e uma banda que começou ali no sul de Minas, que o cara toca um banjo e que teve não sei quantos views dentro do Spotify? A gente tem que estar sempre muito atento a tudo isso, porque senão o seu público passa na sua frente. E isso é perigoso, né? Digamos assim. Não é que a gente seja uma sumidade de conhecimento, não. O tempo inteiro a gente está se aprimorando. Mas você precisa, quando a pessoa te falar a respeito de determinada coisa, você tem que pelo menos saber do que é que ela Sim, está falando, né? legal. Gente, a gente já está com 35 minutos de live e eu acho que lives muito grandes ficam chatas. Então já vamos caminhando para a despedida. Só o pessoal, os alunos aí, ou quem não é aluno esteja assistindo também, se quiser fazer alguma pergunta, aproveitar a presença da Michelle aqui, façam as perguntas aí nos comentários para a gente poder já caminhar para o encerramento. Enquanto isso, eu quero fazer uma outra pergunta
que é o seguinte, Michele, um dado técnico, ah, acho que desde 2016 parou, mas o governo brasileiro estava fazendo um trabalho muito legal, ah, que são as pesquisas brasileiras de mídia. Não sei se você chegou a ter acesso a esse documento. Tem o de 2014, 2015, 2016 e parou depois de fazer, que é uma pena, que é um documento muito legal. Inclusive, quem está assistindo e que quiser, é só jogar no Google Pesquisa Brasileira de Mídia. É um documento muito legal, com a metodologia, não sei se foi o Ibope que fez, enfim, onde que eu estou querendo chegar. E dois dados me impressionavam muito em relação ao meio rádio, e é sobre isso que eu quero te perguntar. Primeiro que o rádio, apesar e como a gente falou lá no início, né, de todo mundo decretar, o rádio vai morrer. Não, o rádio era o segundo lugar em termos de mídia mais ouvida no Brasil, perdendo só para a TV. Mas um dado que me preocupou um pouco como ouvinte de rádio, como pensador e produtor de conteúdo para a rádio, é que o rádio entre o público jovem estava caindo, estava perdendo espaço para plataformas de streaming, de YouTube, etc, etc. Então, a pergunta é, a gente sabe que o rádio é muito ouvido, né, os índices comprovam que a audiência de rádio realmente é uma coisa impressionante. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que hoje os mais jovens mesmo, tá, gente? Eu falo adolescentes, e dali para baixo, talvez por terem sido educados, entre aspas, com streaming, e não é só do rádio, a TV também, né? O pessoal pergunta para os alunos, vocês assistem TV? Não, a gente vê YouTube. Como hoje que vocês pensam, né, em manter essa audiência com esse público mais jovem? Pois é um desafio, realmente, a gente percebe isso, somos consolidados em uma determinada faixa etária, mas realmente esse adolescente de 14, 15 anos de idade, o rádio não é um conteúdo, não é um veículo que ele realmente se atente. A longo prazo, as emissoras vêm aí fazendo esses conteúdos, essas produções voltadas aí para podcast, para on-demand, para portal, justamente para lá na frente tentar brigar por esse mercado com essa faixa etária mais abaixo. Inicialmente, num período mais imediatista, a gente realmente não tem uma produção de conteúdo voltada para essa geração. Não existe essa preocupação. A preocupação é realmente manter esse público que cresceu com a rádio e envelhece com ela. Que já é ouvinte, né? Sim. Que já é o ouvinte, realmente. Nós não entramos ainda nessa seara dessa briga por esse público mais novo, porque talvez realmente seja um veículo que ele não se interesse. Apesar que tem um estudo também americano, eu me esqueci agora o nome dele, depois eu passo para você em off. Nos Estados Unidos existe uma faixa desse público adolescente que está retornando ao rádio, porque às vezes, por exemplo, a plataforma tipo o Spotify, por mais que ele tenha o flow, a pessoa vai se sentindo um pouco entediado ali dentro, que ela vai circulando dentro de uma mesma coisa, dentro de uma mesma coisa. Então, assim, é inexpressivo ainda, existe esse movimento, mas as rádios aqui, que eu percebo pelo menos dentro do nosso grupo, é trabalhar com esse conteúdo on-demand para lá na frente alcançar esse público mais novo. Mas o rádio do formato convencional para atingir essa moçada dos 14, 15 anos, por hora realmente não é o nosso foco. Entendi. Michele, mais duas perguntas. Hoje, eu, por exemplo, e aí é muito engraçado, assim, eu adoro escutar rádio, só que 85% das vezes que eu escuto rádio, eu não quero escutar música. Eu quero escutar o locutor conversando, batendo papo, etc. O que você percebe hoje, assim? As pessoas querem mais música, querem mais bate-papo ou é muito variado? Para onde que a gente está caminhando? Ou depende também do perfil da emissora? Depende sim do perfil da emissora, isso daí é inegável, porque se a gente for pensar em algumas emissoras tipo Easy Listening, né, que a gente chama tipo Antena 1, dependendo do ambiente de trabalho da pessoa, ela tem que se concentrar naquilo ali, então ela precisa de uma música mais low ali para ela não desviar tanto o foco.
Mas o que a gente percebe é que realmente quando a pessoa busca o rádio, ela quer em primeiro lugar a informação, porque a gente tem esse dinamismo, né? Por estar ao vivo, realmente chega primeiro, a gente tem essa facilidade. Até você produzir um vídeo, até você gravar, editar, nananana, no caso do rádio é mais prático. Ela quer companhia, e aí você fala assim, mas porque a pessoa está sozinha? Não. O ser humano, desde que o mundo é mundo, ele busca estar inserido na sociedade. E Num grupo aí social, você, sim. num grupo social, isso, você liga o rádio para você se integrar àquilo, né? 90% dos nossos ouvintes, o relato é, vocês falaram tal coisa, gosto disso, quero aquilo outro. A interação é muito maior quando existe um conteúdo sendo dito do outro lado, porque senão, por exemplo, a nossa audiência no domingo, que hoje, no caso da 94, é só música, seria a maior faixa de audiência. E não é. Os horários que a gente tem de pico de audiência são justamente dos chamados talk shows, né? Talking radio, que são os programas que tem mais de um apresentador, que é a gente conversando, que você coloca o ouvinte para conversar também. A gente quer se socializar. É do ser humano. E a gente ouve vários relatos da pessoa que assim, eu tenho um pendrive, eu tenho o Deezer, eu tenho isso, mas eu cansei. Sabe? A pessoa enfastia daquilo e aí ela quer um respiro de, opa, o que está acontecendo lá fora? Né? Então, pensa sempre nisso. Esses formatos muito engessados de que você toca aquela música, fala só 2 palavras e pronto, acabou, esse tipo de veículo não se sustenta. Perante a audiência, né, digamos. Verdade. Eu sou desses, assim, eu quase sempre eu quero falação, assim, então e é complicado, porque geralmente eu escuto rádio, às vezes, eu escuto quase sempre quando eu posso, assim, mas geralmente eu chego da faculdade às 10 da noite, e aí eu vou fazer alguma coisa para eu comer, e aí eu vou procurar. Eu acabo escutando rádio jornalística, porque depois de 10 horas da noite, geralmente o conteúdo é essas rádios, essas emissoras jornalísticas, né? Mas eu Sim. adoro, assim, e é uma forma que eu fico, nossa, eu acho que esse poder do rádio de realmente poder passar a informação e quem ouve poder compreender a informação enquanto faz outra coisa, sinceramente, nenhum outro veículo faz isso. Não, eu tô ouvindo, cara, mas a TV ela é formada por imagem e som, só o áudio não faz, a mensagem não é completa, né? Porque não existe Isso. esse cuidado, então é legal. Michele, para fechar, como que está sendo aí a questão da rotina de vocês em relação à pandemia? Na verdade, assim, foi feito um esforço gigantesco de todos os setores para que a gente pudesse ter um mínimo impacto possível na programação que é gerada. Hoje a gente está com uma equipe, digamos assim, o mínimo de pessoas se deslocando, né, para estúdios para conseguir entregar o máximo. Então, assim, a maioria de nós está fazendo home office, mesmo os Sim, comunicadores, né? A gente tem a tecnologia, e aí acho que esse período vale muito para a gente repensar as nossas formas todas da sociedade como um todo de sim, trabalho. A gente utiliza ferramentas tipo Amit, Envio, N questões, Dropbox, para que a gente consiga subir áudio, subir locução, subir comercial de cliente, manipular tudo do notebook de casa, levar informação em tempo real, porque o ouvinte depende disso, ele precisa sim. disso. Mas realmente, assim, pouquíssimas pessoas estão indo para os estúdios hoje, por questão realmente de segurança de cada um dos funcionários e das suas famílias, mas a gente está conseguindo entregar. Assim, não teve buraco, não teve programa que ficou fora do ar, não teve nada disso. Tudo está sendo entregue graças aos recursos tecnológicos que as rádios conseguiram abraçar muito bem. É um esforço gigantesco, tá todo mundo assim de olheira, de cara amassada, não é à toa, mas a gente está conseguindo levar da melhor maneira possível. E aí fazendo essa integração, né? De uma informação que a gente solta ao vivo, que depois vai para o portal, que depois a gente gera um podcast daquilo. Então quem vai trabalhar nesse meio tem que estar preparado mesmo para conseguir dominar diversas ferramentas de trabalho. Até fugindo um pouquinho, por exemplo, você pega o grupo do Estadão, que tem a Rádio Eldorado, né? Também.
O jornalista que é repórter do Estadão, ele não só é mais o jornalista que escreve e sobe a matéria para o portal. Ele tem que gravar sua live, ele tem que emprestar a voz dele para um conteúdo que vai ao vivo ou gravado na rádio depois. Então o profissional tem que estar muito atento a isso. Você tem que ser frente para N plataformas. Fazer um pouquinho de tudo, né? Eu falo assim para os Sim, alunos de não adianta você ser muito bom só numa coisa, a gente tem que saber fazer um pouquinho de tudo, porque o mercado vai cada vez mais exigir isso da gente. Já fechando, Michele, eu acho muito legal isso que, né, esses desafios. Ontem eu estava justamente conversando sobre isso com a Marielle na live aqui, que tem muita gente que acha que fazer o home office é ficar descansando. Nossa, eu tô trabalhando, tipo assim, mais do que você também, né? E nós que somos profissionais da comunicação, mas ao mesmo tempo eu acho que é legal, que mostra que há possibilidades. E aí existem sim, algumas discussões de que a humanidade talvez vai sair diferente desse período, talvez tomara que melhor. sim. Mas da real necessidade, né, da gente deslocar tanto, e aí quando a gente desloca menos, tem menos risco de acidente, emite menos poluentes, enfim. É a, É a uma, um- adaptação. É uma adaptação e é uma. Como é que fala, gente? Me fugiu a palavra. É um raciocínio a ser estendido, né? Vamos, realmente, eu acho que vale a gente pensar isso. Já que a gente tem tantas ferramentas a nosso dispor, por que não utilizá-la? Né? Mais uma vez, assim, na 94, teve uma vez que eu bolei uma ação muito bacana para um cliente de agência de turismo, que ele precisava apresentar um parceiro novo. E Uhum. aí eu falei, por que que eu vou só levar? O cara vai lá, ele vai me ligar, eu faço um flash pro telefone, e aí ele só me manda uma foto e eu publico no Instagram. Eu falei assim, vamos junto, vamos levar ao vivo em cores o que que é a sensação de estar num determinado lugar acontecendo tal coisa, né? Porque aí você pega, você vai bebendo em diversas fontes. A fonte do jornalismo é essa, a fonte do entretenimento é essa, a Sim, fonte sim. da tecnologia de te permitir utilizar esses recursos é essa. Então, assim, utilize da sua criatividade e aí tenta, faz. Deu certo, ótimo, repete, aprimora, não deu, esquece essa ideia, vamos fazer outra, mas a dica acho que principal que fica é essa. Tente, faz e aproveita esse período até como teste, para poder experimentar aí alguns formatos que de repente antes não dava tempo ou não tinha como a pessoa realizar. É verdade. E essa ação que você se referiu foi tão legal que eu lembro dela. É porque ela marcou, ela e, tipo, rolou uma invejinha, assim, né? Porque Imagina. tipo, foi legal, assim, né? Rolou. Gente, Michele, aqui só agradecer mesmo a sua disponibilidade, cara, muito legal você compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento. Eu tenho certeza que os alunos, inclusive, gente, já fala aí, né, o que que vocês acharam, mas eu achei muito legal e é tão legal quando a gente tem essa oportunidade de debater com quem está ali fazendo, né? A gente não ficar só em livros, 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 a gente conversar com quem de fato está no fronte de batalha. Então, obrigado mesmo. Eu sei que vocês estão trabalhando muito, você ter dedicado esse tempo aí para bater Imagina. esse papo, da gente levar a informação para os alunos e espero que a gente passe logo por isso, né? E passando também, você já me ajuda de vez em quando, até é bom que os alunos aí vão saber. Talvez você deve ser minha convidada, se você puder, para ajudar a avaliar os trabalhinhos finais, para Ah, vocês que verem máximo, adoro. que, que vai ser uma responsabilidade muito grande. Obrigado, viu, Michele? Eu que te agradeço, Ricardo, pelo convite, pelo espaço, pela parceria de sempre. Vocês aí, alunos, me ajudem a cobrar dele, porque ele vai mesmo à rádio para fazer as entrevistas, comentar a respeito dos cursos, mas a gente tenta levá-lo para lá fixo, já tem um tempo e ele titubeia. Mas enfim, precisando da gente, estamos aqui. Quem quiser mandar alguma outra pergunta depois, quando passar o período da quarentena, quem quiser ir conhecer de perto, né, as ferramentas que a gente usa, o próprio estúdio, o que que é isso de multiplataforma, como que isso funciona, vai ser um prazer receber todo mundo. Obrigada de antemão pelo convite aí da questão da avaliação dos trabalhos. Eu adoro, da última vez, eu confesso que teve muito material bom, Foi. que dá vontade de virar para a pessoa e falar assim, põe isso no ar agora. É Que foi verdade. realmente muito criativo.
Ótimo. Ô, gente, obrigado, Cristiana, Bárbara, o Bruno. Obrigado pelo feedback, gente. E é isso. Agradecer. Eu acho que as minhas lives essa semana acabaram também, porque agora eu tenho que cuidar do meu bebê também um pouquinho. Lembrando, quem chegou depois, gente, hoje é aniversário do Galo, acabou de passar. Agora, 8h13, teve né? Ia ter um buzinaço aí, pena que eu não pude participar, mas daqui a pouco eu faço minhas homenagens, vou tocar o hino do Galo aqui em casa, sozinho. Se você não E ficar é isso. sofrendo muito, aqui no centro eu não Ah, ouvi buzinaço, não. Deve que o pessoal vai sério? tá fazendo mais. Não, não teve. Por enquanto, não. É. Não precisa Eu vou falar sofrer que era tanto. 8h13. Mas todo dia tem buzinaço também, né? Tá até ficando chato também. Como agora eu sou pai, eu tô contra os buzinaços. Michele, obrigado, viu? Mesmo de novo. Vamos Obrigada esperar eu. passar pra gente marcar esse encontro presencial, tá joia? Fechou. Muito Obrigado, eu espero que obrigada. fique bem aí, todo mundo lá. Manda um abraço pro pessoal da rádio também. Mando sim. E, pessoal, desculpa pela parca iluminação aqui, mas obrigada mais uma vez. Então, obrigado, Michele. Grande Tchauzinho. abraço. Até. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso, tá? O Elias Costa, nem vem que hoje é aniversário do Galo, meu amigo. Aqui é Galo, Série A, isso é para poucos. Gente, obrigado pela presença aí, acho que foi muito legal. Espero Não, que piadinha, hein, Bruno? Faz não, cara, faz A, faz bebê, não, faz a nossa buzina. É, Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, acho que foi muito bacana. Para a semana que vem, vamos ver o que a gente consegue trazer de novidade. Espero que vocês fiquem bem. Eu vou deixar esse conteúdo salvo aqui por 24 horas, se vocês quiserem mandar para alguém depois que não conseguiu acompanhar. E depois eu vou subir lá no portal para ficar disponível também, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo pela presença. Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês fiquem bem. E vamos, por favor, contrariar aquele que é presidente do Brasil. Vamos seguir o que a OMS fala. Fiquem em casa, tá bom? Um abraço para vocês. Até.